A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, em meio à sua casa, em meio à sua família. 3 posturas diferenciadas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quero basear tudo aquilo que vou falar no capítulo 6 do Evangelho de João, onde nós temos o relato da multiplicação dos pães. Eu sei que não se faz esse tipo de coisa, o texto é um pouco comprido, mas eu gostaria de ler o texto e queria que você prestasse atenção nesse trecho das Sagradas Escrituras que diz: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse milagre relatado aqui neste capítulo 6 do Evangelho de João foi relatado também pelos outros 3 evangelistas. Então nós temos o relato deste milagre nos 4 evangelhos. São poucas vezes em que isso acontece. 4 evangelistas relatando, com algumas variações, algumas variantes, o mesmo episódio, o mesmo acontecimento. Todo esse capítulo 6, ele tem a ver com o grande discurso em torno de Jesus como sendo o pão da vida. Jesus multiplica os pães para 5.000 pessoas, para 5.000 homens pelo menos, e depois ele fala que ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu e que todos deveriam dele se alimentar. Algumas pessoas acham muito difícil, muito pesado esse discurso e começam a abandonar Jesus, e fica ali somente o círculo dos 12. Jesus pergunta para eles: vocês também gostariam de me abandonar? Vocês também gostariam de se retirar? E um deles diz: para quem iremos, pois tu tens as palavras da vida eterna. Muitos discursos de Jesus, eles são duros. E essa é uma das palavras muito duras que nós temos na Bíblia, porque as pessoas querem, como de fato a multidão queria, ver os sinais. As pessoas queriam receber as bênçãos. Mas quando Jesus fala de aliança, quando Jesus fala de compromisso, quando Jesus fala de andar com Ele, quando Jesus fala de relacionamento, as pessoas acham que o discurso é muito duro, que ele é muito pesado e que a exigência, a expectativa de Jesus é muito forte, é muito grande, e começam então a se retirar buscando outros caminhos, outras alternativas. A grande lição deste capítulo 6, então, é: Jesus é o pão da vida. Mas eu não quero falar sobre isso com vocês neste momento. Eu gostaria de fazer aquilo que a maioria não faz, que é olhar para os detalhes e tentar focalizar em 3 personagens que aparecem aqui no texto. O primeiro deles é o de Filipe. Jesus
apresentou para ele ou para os discípulos um problema, uma problemática. E ao mesmo tempo, antes que Filipe pudesse esboçar qualquer resposta ou qualquer atitude, né, Jesus já havia visto, vamos dizer assim, o problema. Em todo o tempo Jesus sabia o que estava para fazer, mas ele pergunta para Filipe: onde é que nós vamos comprar pão para tanta gente? Essa multidão está aqui faminta, como é que nós vamos alimentar esse povo? E o texto diz que Jesus ele lançou essa pergunta para Filipe para o provar, para o experimentar. Talvez como discípulo, alguém andando com Jesus, Jesus esperasse uma resposta um pouco mais espiritual, vamos dizer assim. É como se Jesus esperasse Filipe dizer: olha, o Senhor é o próprio Deus andando aqui conosco, o Senhor tem todo o poder, tem toda a autoridade, o Senhor pode arrumar uma solução, o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode multiplicar os pães. Mas o que Filipe faz? Ele pensou nas cifras, ele disse: olha, não seriam suficientes 200 denários para alimentar toda essa população. Um denário era o trabalho, ou melhor, o resultado, o salário do trabalho de um trabalhador por um dia de serviço. Então nós temos aqui 200 dias de serviço, pouco mais de meio ano de trabalho de uma pessoa para alimentar aquela multidão. Filipe, o nosso personagem número 1, ele pensou nas cifras, ele pensou no problema, ele apresentou um problema ainda maior. Ele contabilizou pelo mínimo: olha, cada um vai receber um pedaço. Não bastariam 200 denários para que cada um recebesse o seu pedaço, um pedaço. Ele estava focalizado no mínimo. O que isso representa? Isso aqui, gente, que eu vou falar agora, não tem a ver somente com igreja, tá? Falo de igreja porque eu sou pastor de uma igreja, de uma denominação, e provavelmente dentro dessa igreja exista esse problema. Mas isso vale para uma empresa, vale para qualquer agremiação. Esse Filipe, ele se torna representativo daqueles que só veem problemas. Tem gente que só vê problema diante dos olhos, tudo é um problema. Levanta de manhã vendo problemas, almoça vendo problemas e vai dormir à noite vendo problemas. Só vê problemas na frente, tudo é um problema. Esse Filipe, ele é representativo daqueles que só enxergam os limites. Eu tenho gente dentro da igreja assim, gente que só vê problema e só traz problema e só vê a limitação. Ah, não dá para fazer tal coisa. Por quê? Porque o dinheiro, porque não temos gente, porque não temos pessoa, porque não temos visão, porque não temos coração, porque não temos atitude. Gente que só vê problema. Isso em todo lugar existe. Pessoas que são azedas, pessoas que são amargas, amarguradas, pessoas que só veem a problemática das coisas, não conseguem visualizar o poder de Deus. Não conseguem entender que o nosso Deus é Deus de milagres. Não conseguem entender que o nosso Deus é Deus de fartura, é Deus de abundância, Deus não é Deus de míngua. Esse tipo de gente não consegue entender que a cada novo dia, a cada novo instante, a cada momento, Deus está pronto para fazer um milagre no nosso meio. Tem gente que não vê isso, ele só vê o problema. Ele superdimensiona o problema, ele aumenta o problema. Jesus apresentou um problema e Filipe apresentou um problema ainda maior. A maioria dos crentes, a maioria dos cristãos vive abaixo do seu potencial. Escute bem o que eu estou dizendo. Vive abaixo do seu potencial. Tem gente que poderia ser próspera. Tem gente que poderia estar muito bem na sua empresa, no seu lugar de trabalho. Tem gente que poderia ser um líder fenomenal nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. Tem gente que poderia ser uma pessoa exuberante, uma pessoa realizada. Mas não, ele vive abaixo do seu potencial. Por quê? Porque ele só vive limitado pelos problemas. Eu conheço inúmeras pessoas assim. Gente que vive uma vida medíocre, uma vida mediana, gente que bateu na tampa, gente que não vai para frente, gente que não cresce, entra ano, sai ano, continua sendo a mesma pessoa, não faz um curso, não se especializa, não se profissionaliza, não ora, não lê a Bíblia, não busca Deus. É aquela vida medíocre de ficar sentado numa cadeira, num banco de igreja, quando poderia render a partir do seu potencial. O nosso Deus é um Deus tão rico, tão rico, tão rico, que Ele presenteia
os seus com os dons espirituais, e você poderia, eu poderia, nós poderíamos estar rendendo a partir do potencial chamado dom espiritual que Deus nos dá. Mas os Filipes estão aí, engrossando as filas nos mercados, nas empresas, nas igrejas. Os Filipes estão aí, os criadores de problemas, os aumentadores de problemas e aqueles que só focam na problemática. Mas nós temos aqui um segundo personagem, e esse segundo personagem foi André, que era irmão de Simão Pedro. André, ele chega para Jesus a partir do verso de número 8, não é? E diz, 8 e 9, tem aí um rapaz. Ele chega para Jesus e dá a informação. São os informantes, vamos dizer assim. São os informadores, são aqueles que trazem a informação. Tem aí um rapaz. Filipe só apresentou problema. André, ele começou a apontar para as soluções. Ele diz, tem aí um rapaz. Tem um rapaz que ele trouxe um lanche. Tem um rapaz que está aí com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Eu diria que esse André era um descobridor de possibilidades. E nós precisamos dessas pessoas. Pessoas que têm o tino, pessoas que têm a capacidade, pessoas que têm a visão de descobrir talentos. São os descobridores de talentos, são os descobridores de caminhos, são os descobridores de possibilidades. Há uma possibilidade e o caminho é por aqui. Há um jeito de fazer e é por aqui. São os descobridores de possibilidades. Quer ver um exemplo? No primeiro capítulo de João, está escrito que João Batista apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André, um dos discípulos de João Batista, ouviu essa frase e diz que ele seguiu a Jesus, ele foi atrás de Jesus. E ele ficou tão encantado, tão maravilhado com a pessoa de Cristo, que a primeira coisa que ele faz, versículo 41 do primeiro capítulo, ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, encontramos o Salvador. André foi um descobridor de talentos. Ah, você vai dizer assim, mas Simão Pedro era um estabanado, Simão Pedro ele pensava depois de agir, Simão Pedro negou a Cristo, Simão Pedro era um cara afoito, um sanguíneo exuberante. Mas foi o grande líder da igreja em Jerusalém, foi o primeiro pregador da igreja primitiva e na primeira pregação dele 3.000 pessoas se converteram. Na segunda pregação 5.000 pessoas à fé chegaram. Então, este Pedro, ele tinha potencial. E o seu irmão era um descobridor de potenciais, porque quando ele vai à busca de Simão, o seu irmão, o versículo 42 diz que ele o levou a Jesus, ele o conduziu até Cristo. E é como se Simão dissesse, Senhor Jesus, o Senhor tem aqui um homem diante dos seus olhos, um homem que vai ser muito útil na obra do reino, um homem que vai pagar o preço, um homem que vai se comprometer com o teu reino, que vai se comprometer com a visão que o Senhor tem de discipulado e de pregar o evangelho a toda criatura. Tem aí uma pessoa de potencial, André. Louvado seja Deus pelos Andrés, o descobridor de potencialidades, o descobridor de potenciais. Nós precisamos dessas pessoas que chegam para nós e dizem aí, tem aí um rapaz, o rapaz está aí e ele tem um lanchinho junto com ele. André não excluía qualquer possibilidade. Aí talvez alguns, como muitos, devem ter pensado, mas o que é um lanchinho de 5 pães de cevada e 2 peixinhos para tanta gente? Esse pequeno lanche, na visão de André, que era um caçador de possibilidades, poderia representar um grande milagre. Talvez ele e o rapazinho fossem aqueles que crescem e que tivessem a capacidade de crer que Jesus poderia, daquela coisa pequena, fazer uma grande coisa. Quer ver um exemplo que você vai lembrar na Bíblia? Do profeta Elias. O profeta Elias, capítulo 18, primeiro livro de Reis, ele profetizou que durante 3 anos não choveria. E um dia ele disse para o seu moço, vai lá fora e dá uma olhada, e depois você vem e me conta o que você está vendo. O moço de Elias vai lá para fora, volta algumas vezes, então, o que você viu? E o moço diz assim, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Assim que ele fala isso, eu vejo uma pequena nuvem. Está lá no céu, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Elias diz o seguinte, então corre, rapaz.
Começa a correr agora, vai lá e anuncia ao rei Acabe que a chuva está chegando. O menino deve ter dito, mas como? Eu só estou vendo uma nuvenzinha ali no céu do tamanho da mão de uma pessoa, na mão de um homem. Como é que esse homem me diz que vai chover? E mal apenas aquele moço saiu da presença de Elias, a Bíblia diz lá naquele texto que o céu enegreceu e que a chuva chegou com ímpeto, com força, levantou-se grande temporal, grande chuva. Para algumas pessoas sempre vai ser uma pequena nuvem, mas para algumas pessoas vai ser a grande chuva, o grande mover, a revolução daquilo que Deus quer e daquilo que Deus vai fazer. Eu não quero olhar somente para uma pequena nuvem, eu quero olhar para o poder de Deus, eu quero olhar para aquilo que Deus pode fazer com aquilo que é pequeno, com 5 pães e com 2 peixinhos. E esse, André, ele é representativo desses que querem ver o mover de Deus. Ele é representativo daqueles que buscam soluções, daqueles que, de alguma maneira, eles querem ajudar. Eles não querem ficar passivos, inertes, acabrunhados, sentados em um canto esperando as coisas simplesmente acontecerem. Não, de alguma maneira, ele vai querer encontrar uma solução, ele vai querer encontrar uma forma de Deus manifestar a sua glória, de Deus manifestar o seu poder. O terceiro personagem, evidentemente, é o menininho, o rapaz, a partir do verso 9 até o verso 13 do texto que nós lemos. Um rapaz, não tem nome, não tem sobrenome, não sabemos quem é a mãe, quem é o pai. André sempre diz, tá aí um rapaz que, se fosse ali de Blumenau, de Pomerode, daquela região ali, ele teria um free-stick, ele estaria levando o seu lanchinho junto, porque ele era uma pessoa prevenida, muito prevenida. A gente imagina que aquele menino, ele deve ter pensado mais ou menos assim, eu já ouvi Jesus falar, e Jesus demora. Esse negócio de igreja, esse negócio de reunir, de falar da Bíblia, esse negócio demora demais, gente. E ele deve ter pensado, se demorar eu vou estar com o meu lanchinho, pelo menos eu vou ter o que comer. O rapaz prevenido, o rapaz que deu tudo aquilo que ele tinha. Quando eu fico imaginando essas coisas e eu dou risada porque quando o André chega para ele e fala assim, eu vou precisar aí dos teus 5 pães de cevada e dos 2 peixinhos. Eu imagino o menino falando, ai, e agora? Meu lanchinho foi, meu free stick está indo embora. Eu vou ficar sem nada, eu trouxe, mas ele simplesmente entrega, ele dá tudo aquilo que ele tinha, ele colocou à disposição, porque ele não foi egoísta como a maioria de nós não pensou somente em si, não, eu vou comer, eu vou encher minha barriga, eu vou estar tranquilo, mas Jesus, ele iria multiplicar, o texto diz que Jesus sabia o que estava para fazer, diz lá no versículo 6, então aquele menino, ele contribuiu com todo o seu potencial, ele contribuiu com tudo aquilo que ele tinha, ele deu, ele entregou tudo para que Jesus pudesse usar para fazer aquele grande milagre. E eu creio que nós não precisamos de Filipes, nós não precisamos de gente problemática, de gente que só vê problemas, o mundo já está cheio disso. Nós precisamos sim de gente como André, que enxergou solução e que foi um descobridor de talentos. E ele foi tão descobridor de talentos que ele olhou para aquele menino com 5 pães, 2 peixes, falando, tá aí uma possibilidade. E o menino é o que representa, ou que deveria representar a nossa atitude de maneira consciente, a nossa escolha. O interessante é quando a gente olha para como tudo aquilo ali acabou. Qual foi a consequência de tudo isso? O versículo 11 diz que todos comeram. E eu gosto dos detalhes, quanto queriam. Imagina você chegar num lugar e poder comer quanto você quer. Não há limites, você pode comer quanto você quiser que vai ter suficiente. Você não precisa ficar cuidando se vai faltar para o da direita, para o da esquerda, para o da frente, para o de trás. O texto diz que todos comeram quanto queriam. Então o que eu enalteço aqui, o que eu destaco? É justamente isso, que quando Deus faz as coisas, Ele faz de maneira abundante, Ele faz de maneira que nós possamos ficar saciados. Então todos comeram. Segunda coisa, do verso 12 ao verso 13, diz que sobrou 12 cestos cheios de pedaços. A carne, o peixinho multiplicado. Agora não me pergunte, não vem aqui me perguntar onde é que esse milagre aconteceu, se ele foi no céu, se ele foi aqui na terra, como é que os pães se multiplicaram, se o céu se abriu e veio para baixo, ou se... Não me pergunte essas coisas, porque a Bíblia
simplesmente narra o milagre, e milagre não se explica, milagre se experimenta. Guarde essa frase, milagre não se explica, milagre se experimenta. Se fosse explicável, não seria milagre. É as coisas de Deus, sobrenaturais, sem explicação, mas fato é que houve sobra. O meu Deus não é Deus de míngua, o Deus que eu sirvo não é um Deus de míngua, mas Ele é um Deus que nos dá abundantemente. Ele deu o seu melhor, que foi o seu Filho Jesus, né? Jesus deu a sua vida e a entregou por amor a nós. Então todos comeram, houve sobra. Em terceiro lugar, todos viram o sinal. Versículo 14 diz que, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia ir ao mundo. Quando Jesus ouve aquelas coisas, ele fala assim, aqui não é meu lugar, eu não vim buscar honra, eu não vim buscar glória, eu não quero reinar aqui neste mundo, o meu reino não é neste mundo, eu vou para o monte que lá é o meu lugar, lá eu fico perto do meu Pai, longe desses elogios e dessa busca humana. Mas fato é que todos viram o grande sinal. Todos comeram, houve sobra e todos viram o sinal. Eu quero encerrar essa minha mensagem e eu preciso encerrar fazendo essas 3 perguntas para você. Eu sei que você pode entrar numa luta muito grande agora, mas você precisa ser confrontado com isso. Primeira pergunta, você vai continuar sendo uma pessoa crítica, que só vê problemas, que só vê dificuldades? Você vai continuar vivendo dessa maneira? Você vai continuar sendo apenas, segunda pergunta, aquele apontador de soluções, vão por aqui, façam isso, façam desse jeito? Ou você vai ser aquela pessoa que vai dizer, eis-me aqui, Senhor, eu tenho aqui tudo, e tudo eu quero entregar. Eu quero dar tudo, eu quero dar o meu melhor, eu quero contribuir para o teu reino, para o crescimento do teu reino. Qual das 3 posturas você vai adotar neste momento? Continuar sendo um crítico, um chato, uma pessoa que só vê problema, que só vê cifra, só vê impossibilidades? Ou você vai ser uma pessoa que caça os talentos, que caça as oportunidades, que caça as possibilidades? Ou você vai ser aquela pessoa que vai entrar com o seu tudo e com o seu melhor para servir ao Senhor? Pense no que eu estou te falando. Vamos orar. Meu Pai amado, meu Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Bíblia, obrigado por essas lições preciosas que ela nos deixa e por toda a reflexão que nós podemos fazer sobre o texto bíblico. Obrigado por essas 3 figuras, esses 3 personagens, essas 3 pessoas que nos ensinam lições a serem evitadas e lições a serem buscadas e praticadas. Ajuda-nos, Deus, a sermos como esse menino que deu o seu tudo, esse menino que entregou os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, para que uma grande multidão pudesse receber com fartura, receber com abundância. É essa visão que nós queremos ter, é este coração que nós queremos ter. Livra-nos, ó Deus amado, de toda postura egoísta, de toda postura centrada em nós mesmos. Nós queremos aprender a olhar também para as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Pedimos esta bênção e oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Deixo aqui ao final o convite para você visitar a Igreja do Nazareno, a Casa do Pai, na rua Mário Ribeiro Ramos 253, no bairro São Cristóvão. Se você precisar da nossa ajuda, nós estamos à disposição. Se você não for aqui de Lages ou de qualquer outro lugar, procure uma igreja onde você se sinta bem, acolhido e possa receber a instrução da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe de forma abundante, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a entregar diante de Deus. Entregar mais e mais a sua vida, entregar mais e mais aquilo que existe dentro do seu coração. Existe uma palavra de Jesus para nós dizendo isso, que nós devemos negar a nós mesmos e segui-lo. Eu te convido, através dessa canção, dessa verdade, a fazer essa entrega ao Senhor. A ti, Jesus, consagro tudo, deixarei resoluto, mas
Só a ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto o seu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo deixarei, tudo entregarei. Só a ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus, consagro,